Boa tarde, flores dessa minha linda tarde de sábado. Muito, muito feliz aqui de iniciar mais um sábado com vocês, mais um Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic e te dou as boas-vindas para essa tarde, que vai ser uma tarde bem rapidinha, mas muito bem aproveitada. A gente vai falar sobre qualidade de vida. Quais são os pontos de observação a você, querido ouvinte, mediante a sua vivência, a sua experiência, a sua rotina, que devem ser observados para você alcançar a qualidade de vida ou até mesmo preservá-la. Então, para isso, a gente vai começar do básico. Vamos entender o que seria a tal da qualidade de vida através do nosso professor mestre Ricardo Monesi, que está presente aqui nessa tarde. Antes de chegar neste papo, eu gostaria muito, muito de agradecer a presença do querido Doni, que está me dando suporte aqui hoje. Obrigada. A todos vocês que estão me acompanhando aqui, ouvintes, compartilhando aí através do Facebook. Então, se você tem aí acesso ao Facebook, entre já, compartilhe aqui o link da nossa entrevista e escreva aqui, através do canal, suas perguntas e opiniões sobre o que nós vamos conversar. Eu leio aqui durante o programa para o Ricardo Monesi e a gente vai conversando, debatendo e respondendo, acalentando o seu coração e suas dúvidas. Eu gostaria também de agradecer ao nosso apoiador oficial, que é o Mercado Batu, essa plataforma digital que ajuda a gente a ter o contato direto com as práticas, assim como programas, ou, aliás, os produtos que ajudam a dar o suporte e manter o equilíbrio da nossa saúde e do nosso meio ambiente. Acesse já também o site, se você estiver online, é mercadobatu.com.br. Nessa sequência que vocês sabem que eu adoro mandar os meus beijinhos e agradecimentos, eu queria mandar um beijinho especial para uma ouvinte que me escreveu essa semana. Vocês sabem que eu adoro evidenciar vocês e um pouquinho das suas histórias. É uma ouvinte do Japão. Eu fiquei muito feliz de ter recebido a mensagem dela, apesar de ter sido um longo desabafo, mas é gostoso porque nós nos entendemos através das experiências vividas. E o importante é que, através delas, por mais que por vezes gera um pouquinho de dor, depois é importante a gente se voltar para a fé e fazer renascer o amor na nossa vida, que eu acho que é o grande ponto que eu queria mandar aqui para Ivani Jaza, do Japão, o meu beijo carinhoso e ressaltar a importância da gente se olhar e se amar cada vez mais. A forma de a gente enxergar esse amor em evidência na nossa vida e até mesmo poder amar os outros, ela se inicia com o amor próprio. Então, sinta-se amada e querida por mim. Vocês também, ouvintes, com as palavras que eu trago todo sábado, sintam-se também muito queridos e vistos por nós aqui e sigam-se preservando e cuidando da sua saúde de cabeça e coração. Eu fiquei muito feliz de ter recebido essa mensagem do Japão, porque constantemente, eu falo aqui do pessoal aqui perto de São Paulo, eu falo do pessoal do Brasil, mas eu recebo constantemente algumas mensagens de Portugal e assim como Estados Unidos também. Então eu vou aproveitar esse chamado de outros países para lembrar sobre a ONG, a qual eu sou voluntária, e sobre esse método de terapia integrativa, a qual me convida para estar aqui todos os sábados com vocês na Vibe Mundial, que é o método Kovacic. Para você que ouve a primeira vez sobre o método Kovacic, é uma terapia natural, sem efeitos colaterais e sem custo também, oferecida de forma gratuita. No Brasil são 100 pontos, mas aí que eu chamo vocês, pessoal de fora me ouvindo, fora do Brasil são outros 6 países. Então, hoje a gente tem um amplo acesso a essa prática. Então, eu convido vocês a entrar no site da Associação Estevão e Maria Kovacic para ter acesso às informações, os locais de atendimento, entender como funciona essa prática e para você também se sentir mais seguro no seu dia a dia e também podendo ter a chance de amparar alguma pessoa próxima a você que possa estar passando por um momento de câncer na vida dela. Então, conheça essa história, conheça essa prática e entenda que existem outros caminhos que possam ajudar você a chegar em novos resultados, possivelmente de luz e de saúde. Então, eu volto aqui minha atenção para o estúdio e dou as boas-vindas para o Ricardo Monesi. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Estava aqui tentando compartilhar no Facebook aqui, né? Não era desatenção, pelo amor de Deus, ouvintes. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Um grande abraço a toda a família Kovacic, né? A qual eu sou um grande fã, um grande admirador dos métodos e dos demais produtos e que nos permitem estar aqui batendo esse papo de hoje. Obrigada, Monesi, por essa palavra. Obrigado por apoiar o nosso trabalho e por estar aqui também hoje, mas vamos direto ao assunto. Fala um pouquinho de você, só para eles entenderem com quem a gente está conversando. Bom, vamos lá. Eu sou o pai da Beatriz. Boa. Primeiro, beijo, Florzinha, né? Se você estiver me ouvindo. Ela está nos ouvindo em casa. Ótimo. Bom, Patrícia, eu tenho aí uma trajetória de mais de 26 anos dentro das práticas integrativas.
especialmente dentro do ramo acadêmico, onde eu fiz o mestrado pela Faculdade de Medicina da USP e o doutorado pela Universidade Federal de São Paulo com Reiki, né? O doutorado especialmente trabalhando com essa questão da qualidade de vida e, posteriormente, também trabalhei com um construto de qualidade de vida e práticas integrativas no pós-doutorado também, né? E, atualmente, também faço atendimentos com Reiki, com terapia floral e com avaliação de qualidade de vida, baseado nos atendimentos e na eficácia e eficiência das práticas integrativas. É daí que eu queria partir. Mas antes eu convido vocês para assistir o meu programa com Monese, que aconteceu em agosto, que está no meu canal do YouTube. Lá a gente falava mais sobre a importância de pesquisa na questão científica, o valor dela no dia a dia. Então confere lá. Voltando para o já, para agora e para o atual, é isso que eu queria entender melhor. Então, o que é essa avaliação de qualidade de vida? Bom, primeira coisa, nós temos de pensar o seguinte, Paty. Durante muito tempo, nós estivemos presos ao que a gente chama de modelo biomédico tradicional. Aquele modelo que privilegiava a doença, não é? Aquele modelo materialista, aquele modelo que só olhava o órgão, né? Aquele modelo que para toda doença existia um remédio, não é? Para toda doença existia um porquê. E, na verdade, nós fomos caminhando e, a partir da década de 70, as discussões foram se abrindo cada vez mais para a formação de um novo modelo que contemplasse a multidimensionalidade do ser humano. Ou seja, o ser humano não é uma doença, ele é um ser humano, constituído por dimensões biológicas, psicológicas, onde estão as emoções, as sensações, os comportamentos, os seus sentimentos. Nós temos uma dimensão social, que hoje em dia inclui um conceito muito grande, que é a questão da sustentabilidade, e, segundo a Organização Mundial de Saúde, que nos deu um presente, que foi a inclusão da dimensão da espiritualidade dentro da qualidade de vida. Então, qual é um dos meus trabalhos, não é? Enquanto professor universitário, enquanto pesquisador, enquanto terapeuta integrativo, não é? Trabalhar no quanto as práticas integrativas auxiliam na qualidade de vida integral, na promoção de saúde e na prevenção de adoecimentos, né? Dentro de todas essas dimensões, do biológico, do psicológico, do social e até do espiritual, né? Lembrando que quando nós falamos em dimensão espiritual, nada tem a ver com religião ou religiosidade, mas sim com espiritualidade. Eu ia pedir atenção nesse ponto mesmo. O que envolve espiritualidade nesse aspecto? A espiritualidade nesse aspecto, Paty, e meus queridos ouvintes da Vibe Mundial, com o apoio da nossa querida família Kovacic, sem eles nós não estaríamos aqui. Espiritualidade, em uma palavra, transcendência. Significado, sentido para a vida. Eu tenho inúmeros exemplos que a gente pode citar, Paty, de quanto as práticas integrativas, não é? E diversas delas, mas mais especificamente com o que eu trabalho, que é o Reiki, que são as terapias florais, não é? Podem trazer, por exemplo, de ressignificação do sentido do viver. Não é? Por que estamos vivos? Não é? Será que estamos curtindo a vida como ela deve ser curtida? Né? Ou será que estamos imersos dentro do caos que é algo inerente a nós? Mas que as práticas integrativas elas têm essa capacidade de resgatar a nossa essência e promover a integralidade dessas dimensões. Biológica, psicológica, social e espiritual. É fantástico. Eu chamei um pouco a atenção disso, porque sempre que eu falo sobre, eu olho para o aspecto espiritualidade, que envolve, então, religiões, valores, crenças e afins, eu penso naquilo que nutre, o que deveria estar nutrindo a nossa vida, a nossa caminhada, né, do desconhecido ao conhecido, trazendo o propósito de vida. Então, quando você fala de ressignificar, é importante a gente preservar a saúde, mesmo que às cegas a gente vai vivendo, mas com fé, até você enxergar o propósito dessa experiência que estamos vivendo. E aí você citou duas práticas que você usa a partir do momento que você tem esse olhar, essa avaliação de qualidade de vida.
nessas duas práticas, eu sou muito fã das duas e a gente fala de floral e de reiki. E aí é gostoso ter você aqui com a visão que você tem e ter duas práticas que são de diferentes aplicações, mas que elas interagem entre elas. Muito. Então você pode falar um pouquinho como funciona essa interação entre as práticas pra gente? Bom, primeiramente, né, Paty? As pessoas podem se perguntar, né, o que reiki, o que floral tem a ver com qualidade de vida e como é que a gente faz para ter acesso a essas ferramentas? Né? Como é que eu posso avaliar a minha qualidade de vida? Eu falo que esse é um diferencial das pessoas que buscam os atendimentos que atualmente eu ofereço. Né? Quem tiver interesse, por gentileza, né, acesse o site ricardomonese com zi.com.br, né, ou fique à vontade para entrar aí pelo WhatsApp 11 994190645, né, fazendo os Repita, agendamentos por favor. online. Né? Ricardomonese com zi.com.br, WhatsApp 11 994190645. Como é que nós primeiro trabalhamos? Nós, através de ferramentas de avaliação cientificamente validadas e que eu venho trabalhando dentro do mundo acadêmico e dentro do mundo do cuidado junto às práticas, a gente utiliza essas ferramentas de avaliação, que inclusive são ferramentas certificadas, validadas, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Eu faço uma avaliação preliminar e mostro para o nosso paciente, para o nosso cliente, como está a vida dele naquele momento dentro de todos esses aspectos, né? Biológico, psicológico, social e espiritual. Fazemos a programação terapêutica, programação de cuidado e, dependendo do número de sessões, a gente reaplica essas ferramentas e a gente faz um demonstrativo do antes e do depois. E aí é nessa questão, neste intervalo entre o antes e o depois, Paty, é que a gente vê, por exemplo, como o reiki trabalha sozinho, como os florais eles trabalham sozinhos, e comparativamente a gente vê que se duplica, triplica, quadriplica a força quando eles são colocados na mesma hora, intervindo diante da pessoa. Por quê? Porque nós estamos com duas terapias, uma de prática de imposição de mãos e uma de essências florais, mas que trabalham com o mesmo princípio, que é o quê? As energias. A energia que abunda na natureza, a energia que abunda e consegue se transportar para a questão da memória da água para formar as essências florais. É isso que eu queria trazer aqui como resposta para o ouvinte conseguir visualizar isso em prática. Então, o reiki, que é em posição de mão, a gente fala que é uma prática energética, é isso, Sim, certo? sim. E o floral, que tem uma reação química, né, e biológica, ela é uma prática vibracional, é isso? Vibracional. E as duas, em harmonia, elas trazem, aliás, as duas unidas, elas trazem harmonia para uma distribuição energética do organismo. Exatamente. É assim que a gente enxerga. Então, Paty, muitas vezes a gente sempre deve pensar o quê? São práticas que se estruturam na questão do reequilíbrio e na reharmonização energética da pessoa, não é? Existe toda uma ciência em torno da questão do reiki, existe toda uma questão científica em torno da questão dos florais que é muito importante de ser observada, não é? Hoje em dia, essas duas práticas terapêuticas, elas estão incluídas não só na nossa política nacional de práticas integrativas e complementares, mas elas são também preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, segundo os seus guias orientativos. Né? O último guia, que saiu em 2014, e um guia decenal que vai até 2023. Né? Mas a grande convergência é o quê? É você trabalhar através dessas ferramentas a sutileza das energias, né? Como, por exemplo, o método Kovačić, a partir da questão magnética, né? Ele opera em campos sutis, em campos vibracionais, onde muitas pessoas, grandes estudiosos, teceram vários tipos de trabalhos, como, por exemplo, poderia indicar aí para os nossos ouvintes Rupert Sheldrake, né? Hernani Guimarães, né?
professores aí como o professor Koroktikov, né, da Rússia, que fez o GDV, né? E aí a gente começa a pensar, né, o que, por exemplo, o reiki é complementar ao floral ou o floral é complementar ao reiki? É isso que estava aqui na minha cabeça. Eles não tem um que vem na frente. Os dois, eles não estão à frente. Na verdade, eles estão ao lado do ser humano. Eles estão ao lado dos nossos animais, né, que temos a permissão, né, de sermos seus tutores, não seus mentores, mas eu digo que seus aprendizes, né, porque todo animalzinho que a gente tem, ele traz alguma coisa para nós. Né? E o que nós podemos fazer? Podemos também aplicar o reiki nos animais, a terapia floral nos animais e termos resultados. E esses resultados, Paty, eles são muito importantes. Por quê? Porque, na verdade, muita gente fala, eu vou para uma prática integrativa para combater uma doença. Não se combate doença, se promove saúde. Sim. Se voltar lá no começo do nosso programa, onde você dizia que antigamente você se tornava paciente a partir de uma doença, hoje você tem que se olhar na prevenção, realmente, manutenção e prevenção da saúde, né? Exatamente. Tá certíssimo isso. Sabe que você citou sobre animais? E é engraçado porque... Engraçado não. Mas muito tem se falado sobre os pets, então os animais que estão dentro de casa fazendo companhia para as pessoas nessa época de pandemia. E tem se dito muito sobre a mudança de comportamento dos animais, que quer queira que não, eles ressoam, né, da forma deles, no comportamento deles, o que o adulto, né, o que o seu tutor está vivendo e sentindo. E é bom lembrar que eles são iguais a nós, né? Eles também têm um organismo, eles também reagem dentro da proporção deles ali, dentro do número de chakras e afins. Só brinquei porque você é reikiano. Mas a gente tem que olhar com carinho para eles nesse mesmo aspecto. Então, primeiro que é um termômetro, né? A pessoa tem o hábito de reclamar do bichinho. Ou pontuar de uma forma negativa, se for mudar o tom. Mas por que mudou o comportamento dele? Né? Então, a gente olha muito para o próximo, muito para o lado e não consegue se autoavaliar nesse aspecto. E aí, quando eu penso em autoavaliação e acesso às práticas, Monese, me vem aqui, então, a gente está falando de Reiki, que é uma energia universal e é tão importante para a gente conseguir equilibrar, né? Mente, coração. E floral, que é algo que, graças também à pandemia, deu uma evidenciada, né, no uso e no acesso. Então, quando você pensa num acesso deliberado e num uso também sem uma indicação específica, quais são suas considerações? Eu acho que a gente tem de pegar e ir lá na raiz, né, Paty? Já que nós estamos falando de flores, e as flores são emanações das plantas, e as plantas têm raiz. Com respeito a todos os sistemas florais, todos os sintonizadores, mas quem é o nosso grande pioneiro? Dr. Edvard Bach. O que Bach falava? Né? Que os florais, eles têm uma propriedade, né, de uma energia similar à energia do ser humano. E não adianta muitas vezes a gente pensar que existem os florais chamados florais de prateleira, né? Uhum. O floral do vestibular, o floral de dar entrevista na rádio para não ficar com medo, o TPM. Floral da TPM. Não, nós precisamos ter muito cuidado. Isso é bom, né, Doni? Né? Precisamos ter muito cuidado, né, Doni? Precisamos ter muito cuidado, né? Por quê? Sempre buscarmos terapeutas sérios, terapeutas habilitados, que se faça uma consulta floral, que se tenha uma indicação floral para o momento da pessoa. E além, é claro, do floral do momento, levar em conta o floral da personalidade. Sim. Né? E verificarmos, Paty, uma coisa muito importante que você falou, termos essa indicação precisa, né? E pensarmos que não existe, na minha opinião, humilde, essa questão de um floral de prateleira, mas existe uma necessidade para que se exista esse olhar individualizado ao paciente, as indicações e as necessidades, porque nós vivemos momentos de saúde, momentos onde a saúde ela baixa um pouquinho e vem o adoecimento, depois volta a saúde, depois a gente ganha um momento de grande alegria, às vezes a gente pode ir para uma disforia. E nesse sentido, Paty, é muito importante o quê?
que um profissional habilitado ele esteja presente, acompanhando os processos que o paciente desencadeia ao longo do seu tratamento. Né? E uma coisa que é necessária e é fundamental, né, reforçando aí para além do necessário, é o quê? O que você nos falou. Além da questão da avaliação de qualidade de vida, existe a preocupação que, para além do cuidar do próximo, nós estejamos sempre atentos a cuidar de nós mesmos. Não basta apenas o conhecimento, mas, sobretudo, o autoconhecimento. O reconhecimento das nossas necessidades, das nossas fraquezas, né? E, sobretudo, da nossa humanidade. E, é claro, lembrar o quê? Que os florais, quando bem indicados, o reiki, quando bem utilizado, eles nos ajudam, né? Eles nos ajudam a nos levantarmos, ele nos ajuda a enfrentarmos essa situação pandêmica, né? Ele vai nos ajudar, pode nos ajudar no Enem amanhã, então o ouvinte que vai fazer o Enem, boa sorte amanhã. Né? Ele nos ajuda em diversas situações e diversos momentos. Né? Trazendo o que sempre? Qualidade de vida. Trazendo o que é um elemento essencial, importante e fundamental. Nós nascemos para sermos felizes. Nascemos para sermos amados e amarmos. E pela conjunção não só do reiki com os florais, mas com os elementos que formam as práticas integrativas, nós temos sim essa possibilidade de atingirmos a felicidade, de atingirmos o amor, de atingirmos a plenitude e a qualidade de vida integral. Maravilha, maravilha. E uma coisa que me agrada, sempre me agradou muito, Monese, nas práticas integrativas, é a capacidade dela enxergar o quanto transitórios são esses momentos, né? Onde a medicina, né, com devida aplicação, ela consegue realmente salvar vidas, e tem feito até hoje, mas a forma com que a prática integrativa enxerga o ser humano, né, segmentado, com a intenção de unir, né, todos esses pontos e o quanto transitórios são as fases, é uma coisa que encanta e realmente traz o alívio. E uma coisa que veio na minha cabeça quando você falava, e assim, se fosse resumir aqui, chegar na conclusão, afinal já estamos na reta final do programa, a moral do meu programa aqui contigo, não adianta a gente reivindicar amor e saúde se a gente não preserva, né, não traz para nós o amar e cultivar a nossa saúde. E aí eu deixo para ti, nessa reta final, as suas considerações, porque, Monese, mais uma vez, o tempo voou com você. Eu acho injusto. Né? Muito. Meia hora, muito injusto. Paty, Heráclito de Éfeso já dizia, nada há de permanente exceto a mudança. Né? E existem outros grandes que falavam, né, que na verdade as ciências do cuidado são constituídas por verdades transitórias. E dentro de todo este contexto nós temos o que? Diante desta pandemia, uma possibilidade de termos um maior contato conosco, termos um maior contato com outras formas de cuidado, né? Muitas pessoas, antes da pandemia, talvez nunca tivessem ouvido falar de práticas integrativas. Nunca tivessem ouvido falar de um floral de Bach, ou de um floral de qualquer outro sistema, que eu falo que todos os sistemas têm as suas riquezas, né? Eu falo que eu gosto muito também dos florais de Saint-Germain e outros sistemas, mas a gente começa a perceber o quê? Né? Que a partir, muitas vezes, desse movimento de observar a transitoriedade e a efemeridade do que muitas vezes nós passamos, é que nós devemos pegar e treinar o oposto, o desapego. Por quê? Porque muitas vezes vão-se coisas que, entre aspas, nós estávamos apegados, estabelecidos, acomodados, para que outras coisas pudessem vir melhor. Muitas vezes nós estamos atravessando este momento de adoecimento mundial e dentro das diversas fases, né, dentro das diversas dimensões da qualidade de vida, né, nós estamos passando não só por um adoecimento biológico, mas psicológico, social, espiritual. E vamos pensar, para que tudo isso? Para que nós possamos olhar a vida de uma outra maneira. E que outra maneira é esta? Uma maneira com mais carinho, com mais cuidado e com mais acolhimento a nós. Então eu deixo aqui o meu abraço
fraterno e sincero a todos os ouvintes do seu programa, a toda a família Kovačić, que é uma família fundamental no desenvolvimento das práticas integrativas e complementares no Brasil, com seu método, que hoje já abrange vários países. Quantos países, Paty? São 7 países hoje. 7 países, rumo aos 17 até o final do ano. É isso aí. Se Deus Daniel quiser. Kovačić, receba aí a mensagem do seu querido colega Ricardo Monesi. E agradecer, Paty, mais uma vez, por quê? Porque através da sua comunicação, através da Rádio Vibe Mundial, os ouvintes eles têm a capacidade de pensar o quê? Que as práticas integrativas e as ciências não estão afastadas. Elas hoje comungam, elas hoje se integram. Não existe mais uma barreira, uma separação entre as questões médicas, científicas e as questões que muitas vezes tangem as ancestralidades e as questões tradicionais. Na verdade, todos nós queremos uma coisa: qualidade de vida, para que nós possamos nos avaliar e melhorarmos, sermos cada vez mais felizes com todo o amor. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração. Mais uma vez, seu telefone para encerrar? 11 99 419 0645, site ricardomonesi.com.br. Depois a Paty coloca no Facebook também. Justamente. Você que me acompanhou até aqui, meu telefone é 11 955 65 5465. Então é 955 65 5465. Eu aguardo seu contato, sua história, sua sugestão. Vamos caminhar juntos a partir desse programa e ao longo da semana também através dos meus canais digitais. No Instagram e no Facebook eu respondo todas as mensagens e eu mando aqui um grande beijo mais uma vez a todos, a Monesi, Doni, Rádio Vibe Mundial, e espero vocês sábado que vem cada vez mais fortalecidos. Então a cabeça esclarecida, cada escolha que você faz, a cada momento e o coração bem aquecido. Até lá, beijos!